Pois é, meus amigos, a situação não tá nada fácil, viu? Conforme se aproxima a criação da CPMI, que vai investigar o Banco Master e certas autoridades envolvidas em todo esse esquema, né? Como o próprio ministro Alexandre de Moraes, a esposa dele, contrato de 129 milhões, ministro Dias Toffoli, Resort Tayaya e tantos outros aí, né? Daniel Vorcaro e por aí vai. A situação se complica, porque olha só, o próprio Moraes e o Toffoli estão fazendo lobby, estão pressionando, melhor dizendo, Davi Alcolumbre e o Senado para tentar barrar a CPMI do Banco Master. O que não vai rolar, não vai acontecer, graças a um precedente criado lá atrás pelo Barroso. Não lembro exatamente se foi o Barroso, se bem que tanto faz, mas na época que o presidente Bolsonaro estava em exercício, lembra? Teve lá a CPMI que investigou, né, aquela fraude, cara, aquela vergonha, aquela mentira de CPMI que investigou a pandemia, né? Vamos investigar ações e omissões do governo federal, né? Deviam investigar a compra superfaturada de medicamentos, a compra de respiradores que nunca foram entregues pelo consórcio Nordeste, né? 53 milhões de reais pagos à vista à empresa Hempcare, uma empresa que comercializa artigos de maconha e derivados, e que nunca foram entregues. O senhor Rui Costa, ex-governador da Bahia, atual ministro do governo Lula, está blindado até hoje, né? Não quiseram investigar a roubalheira desenfreada que foi na pandemia. Mas enfim, aquela CPMI foi criada com base em um entendimento do próprio STF, que dizia o seguinte: olha, quando há um número mínimo de assinaturas para uma CPMI mista, né? Comissão mista, Câmara e Senado, independe de autorização do Congresso, né? Do presidente do Senado ou da Câmara, ou no caso do Congresso, que atualmente é o Alcolumbre. É direito da minoria criar CPMI. É automática a sua instauração, ou seja, não dá para segurar a CPMI que vai investigar o Banco Master. Então, o Toffoli e o Alexandre de Moraes, eles podem fazer o lobby que quiserem, eles podem pressionar o quanto quiserem. A CPMI vai rolar sim, né? E não importa se vai dar em alguma coisa, se vai dar em pizza, não importa. Essa não é a questão. Eu já comento mais sobre isso. Olha a notícia aqui, ó. Toffoli e Moraes pressionam o Senado contra a CPMI do Master e a presença de familiares em contratos e temores sobre a imagem do STF movimentam bastidores do Congresso. E essa é a grande questão, meus amigos. Olha só, ministros do STF têm atuado diretamente para impedir a criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre o Banco Master. E segundo interlocutores do Congresso, ouvidos pelo jornal O Globo, a pressão recai sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que está mais preocupado com o carnaval, né? Tá postando vídeo lá, dançando, fazendo dancinha, etc. É um escárnio, né? Esse é o Brasil da democracia relativa. Não me surpreende, né, cara? Ministros do STF interferindo em outro poder, algo que é vedado pela Constituição, algo que é passível de impeachment, inclusive. É o próprio Alcolumbre que pode pautar impeachment, né? Então, por isso que isso acontece, cara. Não vai rolar. Enfim, a não ser que a gente faça o trabalho de casa esse ano, elegendo as pessoas certas. E nós vamos fazer. Mas a questão aqui é que mesmo que não dê em nada, mesmo que essa CPMI, ela acabe em pizza, tá? Eu não espero que ela culmine aí no impeachment de Alexandre de Moraes ou do Dias Toffoli. Aliás, eu não espero mesmo, porque se isso acontecer nesse ano, é o Lula que indica o substituto, tá? Eu prefiro segurar a onda e a gente fazer isso aí o ano que vem, em 2027. Esse ano a gente muda o Congresso, principalmente o Senado. O ano que vem os eleitos tomam posse e aí sim é hora de fazer algo, fazer algumas mudanças, né? A dança das cadeiras, digamos assim. Enquanto isso, o que vai nos ajudar é ter essa CPMI em período eleitoral, porque veja só, ela não saiu ainda do papel. Ou seja, até isso acontecer, só lá para depois do carnaval, vamos falar de março, saindo do papel em março, podendo ser prorrogada, ela vai pegar toda a campanha eleitoral. Imagina os escândalos sendo expostos em período eleitoral. Escândalos envolvendo Alexandre de Moraes. Quem foi que salvou o Lula? Quem foi que mantém o Lula? Quem é, melhor dizendo, que mantém o Lula no poder até hoje? É Alexandre de Moraes, é o próprio STF. Não sou eu que estou falando isso. O próprio STF já disse isso, né? Salvamos a democracia, fomos os responsáveis pela eleição do Lula. O próprio Lula disse com todas as letras que não governa
sem o STF. Se não fosse o STF, não teria governabilidade. Então, é eles que estão dizendo isso aí. São eles, né? Não sou eu. Mas a questão é, imagine todos esses escândalos sendo expostos durante uma CPMI que vai funcionar no período eleitoral. Essa é a grande questão. É por isso que eu digo, né? Pode até acabar em pizza, não importa. O que a gente precisa é que esses escândalos venham à tona em período eleitoral para que o povo acorde. Quando eu falo povo, pessoal, veja, eu não estou falando de você que está vendo esse vídeo. Você que está vendo esse vídeo é uma pessoa preocupada com o Brasil, que se informa e que busca informação. A grande massa do Brasil não faz isso. Seja por desinteresse, as pessoas não se preocupam, não se interessam por política. Política, para a grande maioria das pessoas, é um assunto chato, né? Ou seja, por falta de tempo. As pessoas estão mais preocupadas em não morrer de fome, né? Porque está tudo caro, está tudo muito pior, que não sobra tempo para se preocupar com outras questões. Sabe? Não dá para você se preocupar com questões políticas enquanto teu filho está passando fome. E essa é a situação de grande parte do povo brasileiro. Agora imagine que durante a campanha, informações como essa que vão circular, que vão reverberar, cheguem até essas pessoas, a essa grande massa que não está se inteirando sobre a política. Isso vai fazer a diferença. Caramba, eu tô aqui ralando de domingo a domingo, acordando 5 horas da manhã para tentar não morrer de fome, e essa gente aí, né, um funcionário público, é dono de um resort. A esposa desse outro funcionário público tem um contrato de 129 milhões, mas o que é isso? Se a gente acha que eu sou otário, entendeu? É esse tipo de coisa que precisa acontecer, principalmente em período eleitoral. As pessoas precisam saber da verdade. Entenda, pessoal, muita gente, infelizmente, as informações não chegam nessas pessoas. E não é culpa delas, né? De grande parte não é culpa delas. Por exemplo, é culpa do cara que mora lá no sertão do Nordeste, que sobrevive com auxílio do governo, né? Bolsa Família, auxílio gás, auxílio não sei o quê. É culpa dessa pessoa que a informação não chega até ela, se durante a campanha a gente viu o esquema do radiolão, onde só passava propaganda do Lula, não passava propaganda do PL, do Bolsonaro. A pessoa não tem culpa. Ela está numa bolha que o próprio PT criou ao longo de décadas. Isolou essas pessoas. Não construiu infraestrutura, não tem fibra ótica no Nordeste. Por que não tem fibra ótica? Porque não tem infraestrutura. Não é interessante para uma empresa de telefonia, de internet, fazer todo o cabeamento numa região que não tem demanda. Por quê? Porque não tem infraestrutura, porque não tem emprego, porque não tem renda. Então, as pessoas estão isoladas. De vários aspectos, de várias maneiras, né? Não tem. Olha eu falando de fibra ótica, que não tem água no Nordeste para essas pessoas, vai ter fibra ótica, né? Tinha no governo Bolsonaro. Curiosamente, depois que criminosos voltaram à cena do crime, nas palavras do próprio Alckmin, né? Fecharam as comportas do São Francisco, nem sei como está a situação hoje, mas ficou assim durante um bom tempo. E pessoas que voltaram a ter água durante o governo Bolsonaro, no governo Lula voltaram a depender do caminhão-pipa, ou seja, tem que ficar aqui, ó, comendo na mão do governo, viu? É assim que o PT quer que você fique, dependente, escravo, porque assim você continua votando nele com medo de acabar. Não, se tirar, acaba o Bolsa Família. Essa mentira foi repetida à exaustão durante toda a eleição, lá no Nordeste principalmente, sem a possibilidade de ser desmentida. Por quê? Porque o esquema do radiolão, o escândalo do radiolão mostrou que as propagandas, as inserções do PL não chegaram lá. Enfim, esse vídeo provavelmente vai ser rotulado aqui pela plataforma ou pelas plataformas como desinformação, como mentira. Mas, assim como aquela questão do Maduro, que durante a campanha nós fomos impedidos de falar, eu tive um vídeo derrubado por dizer que o Lula era amigo de Maduro e hoje a gente viu que era verdade. É a mesmíssima situação. Tudo que eu estou expondo aqui é verdade. Todo mundo viu, todo mundo viveu. Mas, né, como vivemos no país da democracia relativa, certas coisas não podem ser ditas, né? Mas isso não vai ser para sempre. Curta, comente, compartilhe o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.